Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é teu nome, Pai. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. Estão com calor, não? Glória a Deus. Vamos estar orando antes de iniciar a palavra. Gostaria que você escurvasse a cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos, Deus, te agradecer, Pai, por esse tempo, Deus. Agradecer, Pai, pela tua presença, Deus, que já está nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Deus, que está fluindo, Pai, em nosso meio, Pai. Que continue, Pai. Continue, Senhor, com essa presença, Deus. Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa estar encontrando, Senhor, corações, Pai, sedentos, Senhor, a Ti, Pai, ouvidos, Pai, sensíveis, Deus, à Tua voz, Pai. Pai, que nessa noite, Senhor, possa estar encontrando, Pai, corações, Pai, quebrantados, Senhor, por um renovo, Pai, por um recomeço, Pai, em Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha estar, Senhor, me usando, Pai, como um instrumento, Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Pai, sei, Senhor, que não sou nada diante de Ti, Pai, que sou totalmente dependente, Pai, de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que eu venha desaparecer aqui, Pai, não deixa que nada, Pai, de mim, Senhor. Não deixa que nada, Pai, do Marquinhos, Senhor, venha estar saindo, Pai. Mas que venha assim, Pai, do Teu trono, Deus. Que venha assim, Pai, do Teu coração, Pai. Que venha, Senhor, ministrar, Pai, nossas vidas nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Vocês podem abrir lá em Daniel 3. Daniel 3, do 1 até o 30. Vamos ler ele todo. O vento tá... Deixa eu achar alguma coisa aqui, tá? Amém? Todos acharam? Não, né? Eu aguardo. Santo Deus. Aleluia. Amém? Vamos lá então. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens e todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante,
se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu és rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto a quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se lhe acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem, a adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que quiser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este.
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Glória a Deus, né? Meio longo, mas para nós entendermos bem a história. Tem como desligar esse ventilador? Senão eu não vou conseguir. Consegue ir, Marlon? É aí que desliga? Glória a Deus. Amados, creio que os jovens já conhecem essa palavra. A gente ministrou alguns dias atrás sobre essa passagem. O título dessa passagem é Influenciando uma Geração. O que podemos aprender para os nossos dias de hoje? Que em meio às nossas dificuldades, em meio a tudo isso que a gente está vendo acontecer nesses últimos dias, nós temos que permanecer firme ao Deus que nós acreditamos, permanecer fiéis ao Deus a qual nós servimos, creio que todos têm redes sociais, todos assistem jornais, e nós estamos vendo o que está acontecendo nesses últimos dias. E nós, como cristãos, não temos que nos abalar por causa de tudo isso que está acontecendo, porque o fim dos tempos será assim, daqui para pior. Muitas vezes nós, temos que orar para que isso mude. Não, temos que orar para que Deus nos guarde e que nós anunciamos o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Esses 3 jovens aqui, eles mudaram a geração. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles mudaram a geração deles. No final da história ali vocês viram o que aconteceu, que o rei exigiu que todos não blasfemassem contra o Deus daqueles 3 meninos. Eram 3 jovens. No momento em que multidão, você imagina um campo aberto, multidão ali, todo mundo prostrado diante daquela estátua, mais ou menos uns 30 metros de altura. E na hora que começou a tocar as músicas, começou a tocar aquele som, aquela multidão inteira se prostrou diante, só ficou os 3 de pé. Acho que a nossa geração de hoje temos que ter essa atitude que esses 3 meninos tiveram naquela época. Em meio a tudo isso, a gente permanecer de pé, permanecer firme no Deus que nós confiamos. Não é qualquer vento que vem, qualquer notícia ruim que vem que vai nos abalar a nossa fé. Não é uma lei, como você tem que educar teu filho, como que você tem que vai mudar a forma de você pensar, que vai mudar a forma e como você acredita na palavra de Deus. Amém? Nós temos que ser moldados pela eternidade, não pelo que o mundo nos oferece todos os dias. Estamos aqui na terra por um propósito, anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Nos últimos dias nós estamos aprendendo que Cristo é o centro de todas as coisas. E que as pessoas lá fora possam olhar em nós e ver esse Cristo. Possam olhar em você e ver esse Cristo. Assim como Nabucodonosor olhou aqueles jovens naquela fogueira, ele viu um 4º homem, assemelhante ao Filho do Homem, assemelhante ao Filho dos deuses. Foi como Nabucodonosor discerniu ali. Quem que é esse 4º homem? Para nós é Jesus Cristo, amém? Então quem olhar para você, quem olhar para mim, tem que ver Cristo em mim. Tem que ver Cristo através das minhas atitudes, nas minhas ações. E cara, quando eu li essa passagem aqui, e sempre quando eu leio, quando eu estudo, eu vejo esses jovens aqui com essa ousadia deles, sabendo que eles podiam morrer, sabiam que eles podiam nunca mais estar no meio daquele povo, mas eles falaram: mesmo que o nosso Deus não me livre, Ele continuar sendo Deus na minha vida. Mesmo que a gente entra nesse fogo e somos queimados, mas Ele vai continuar sendo Deus, porque eu sei para onde que eu vou. Eu estou aqui com um propósito, eu estou aqui para anunciar o Evangelho de Cristo, mas se for a vontade de Deus me recolher, eu não vivo para essa terra, eu vivo para a eternidade. Amém? Você não vive para essa terra, você não vive pelo que o mundo diz como que você tem que viver, você tem que viver para a sua eternidade. Aleluia, aleluia, Deus. Lá em Romanos, vamos ler lá em Romanos rapidão, 8:19.
Eu costumo ser breve nas ministrações, amados, então gostaria que vocês ficassem muito atentos em tudo que está sendo ministrado e com o coração totalmente sensível em receber essa mensagem da parte de Deus, amém? Em Romanos 8:19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda pela revelação dos filhos de Deus. Em algumas outras traduções diz que a criação, a criatura, aguarda ansiosamente pelas manifestações do Filho de Deus. Como tem sido a nossa manifestação para a criatura, para a criação, para aqueles que ainda não é filho? Como que tem sido a minha reação? Como que eu tenho despertado Cristo para essas pessoas? Se elas estão ansiando por ver isso na gente. Ai, mas as coisas estão difíceis. Nossa, viu a China lá que atacar os Estados Unidos, a Coreia, não sei, não entendo. E o povo fica tudo preocupado com o problema que está acontecendo lá. Lógico, tem que se preocupar, mas se a Bíblia diz que o fim dos tempos será assim, há rumores de guerra. Aí eu, que sou embaixador do reino, em vez de eu motivar a pessoa, cara, nós somos aqui, cara, nós somos embaixadores do reino. A gente tem que viver sabendo que um dia Jesus vai vir nos buscar, a gente vai viver a eternidade com Ele. Você não pode se abalar por uma notícia triste, uma notícia ruim aqui, uma notícia ruim ali. Você tem que viver todos os dias como se Jesus estivesse voltando daqui a pouco. E muitas vezes quando você para e fica dando ouvido, chega um momento que você fica mais para baixo do que a criatura que ainda não conhece Deus, que ainda não conhece Jesus. E sendo que a minha missão é trazer essa pessoa para cima. Falar, não, cara, levanta, vamos aí, cara. Não, Daniel? Nós como filhos de Deus, a gente tem que manifestar isso para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles manifestaram isso. Eles mostraram com a vida deles quem era Deus na vida deles. Eles mostraram para aquela multidão quem era Deus na vida deles. O rei falou, esses caras têm algo diferente. Eu quero que esses caras têm, meu. Pô, o mundo está desabando para os caras e os caras estão de pé e confiando em Deus. Eu quero esse Deus que eles servem. Será que alguém pode olhar para mim, para você e falar, Sidney, eu quero esse Deus que você serve, cara. Aí, Pacheco, que Deus é esse que você tanto serve? Quero esse Deus, cara. Eu sei que você tem algo diferente. Será que as pessoas possam olhar nós e ver Cristo em nós? Eu creio que pode. Amém? Em Filipenses 1:21, Filipenses 1:21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eles entenderam isso, que o morrer em Cristo era lucro. Eles poderiam ser queimados naquele momento, mas eles sabiam que poucos segundos depois ele estaria com Jesus na glória. Porque eles entendem por mais que, mas é lá no Antigo Testamento. Mas Jesus, ele está desde Gênesis até hoje, vamos dizer assim. E eles entenderam, morrer, cara, com Deus é lucro. Eu tenho que morrer para minhas vontades. Quando não temos a certeza de quem somos em Cristo, qualquer vento nos move e nos tira o foco da nossa eternidade com Ele. Como eu falei agora há pouco, nós temos que influenciar a geração.
Nós temos que influenciar aqueles que estão à nossa volta. Não é qualquer rumores de guerra que vai abalar nossa fé em Cristo. Porque a palavra diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé, né? Então a gente não tem que ficar surpreso com o que está acontecendo. Lógico, a gente tem que orar para que o maior número de pessoas se aproxime de Cristo. A gente tem que orar para que o maior número de pessoas conheçam a Cristo, através das minhas atitudes, através da tua atitude. E não se abalar com tudo isso que está acontecendo. Aleluia. Está sendo muito pesado? Não, né, mano? Dá um glória a Deus aí, senão eu fico tenso aqui em cima. Em Gálatas 2:19. Em Gálatas 2:19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim. Amém? Se estou crucificado com Cristo, minhas vontades já não são mais minhas. Se você já está crucificado com Cristo, a tua vontade já não é mais sua. O novo homem se concentra nas coisas eternas. O novo homem deixa tudo aquilo que não traz Cristo nele. Amados, a gente não tem que ficar em momentos difíceis, ficar expondo principalmente as redes sociais. Sempre nas ministrações, tanto aqui quanto com os jovens, a gente sempre cuida com isso. Você saber o que você posta em redes sociais, o que você coloca em redes sociais, que isso se torna algo, pode te prejudicar como cristão. Muitas vezes a pessoa está naquele mau dia dele, aí ele coloca lá, se sentindo triste. Eu estou me sentindo triste hoje. Sentindo revoltado. O cristão colocar que está se sentindo revoltado. Aí o irmãozinho lá do teu Facebook que não conhece a Cristo, ele fala, como que eu vou querer o Cristo que esse cara tem se ele está se sentindo revoltado? Se a palavra de Deus aqui fala, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, vai ter, igual eu falei, vai ter os dias maus, vai ter teus dias maus, mas nesses dias você tem que se trancar no teu quarto e falar com o Pai, falar com Cristo. Não é expor numa rede social que vai resolver o teu problema. Não é expor para um amigo que às vezes está pior do que você que vai resolver o teu problema. A gente sempre fala com os jovens aqui, procura, né? E a gente tem visto assim o crescimento neles, assim, tem visto essa busca deles. Ontem foi a nossa última cela e tivemos um tempo de cada um contar como foi o teu ano, e cada um contou como que foi, e a gente vendo desde a primeira cela até a última, o crescimento deles, né, Paulinha? Tipo assim, tá ligado? e a gente fala para eles, tá passando por dificuldade, tá passando... Procura a gente, procura as meninas, procura a Jenny, Stefano, Rafael, procura os pastores. Não sai colocando na rede social que estou sentindo magoado, estou triste. Vai para o teu quarto secreto, dobra o teu joelho, fala com Deus. Aleluia, Deus. Se a criatura anseia pela manifestação dos filhos de Deus, eles precisam ver isso em nós. Eles precisam olhar para você e ver que você tem algo diferente, que ver que você tem Cristo, né, Eric?
As pessoas no teu trabalho precisam olhar para você e falar, cara, eu quero isso que o Eric tem. Porque não tem tempo ruim, tá todo mundo desesperado e o cara tá com um sorrisão no rosto. Tá todo mundo falando que tá passando por dificuldade, o cara tá de pé todo dia feliz chegando no trabalho, contagiando todo mundo que tá à sua volta. Você imagina você como herdeiro, como embaixador do reino, todo mundo lá passando, sei lá, uns momentos difíceis, você chegar mais para baixo do que eles. Nós tem que influenciar onde estamos. Você tem que influenciar onde você chegar, você tem que trazer o reino de Deus com você. Aonde você chegar, você tem que ser o embaixador do reino de Deus. As pessoas têm que olhar em você e ver esse Cristo que você prega. Ver esse Cristo que você vive. Vocês estão aqui? Amém? Eu me preocupo muito com isso, meu. Eu chego no meu trabalho, eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo em chegar lá, antes de começar. Quando eu já chego no estacionamento, eu já falo, Senhor, que a tua presença seja em primeiro aqui. Que antes que eu entrar no escritório, que eu entrar na empresa ali, o Senhor entra primeiro aqui. Que a tua presença chegue primeiro neste lugar. E a gente tem visto diferença. Eu trabalho num lugar onde os patrões são espíritas e são maçons. Mas nem por isso eu deixo de anunciar a Cristo naquele lugar. Acho uma vez que eu preguei aqui, não sei como, a minha gerente lá entrou curtiu o Facebook daqui da igreja e pregou a ministração. Cheguei lá, Marcos, escutei tua ministração, mandei para chefe. Ufa, amém. E se eu não estou representando Cristo, e se eu não estou dando um bom testemunho na empresa, e eles escutam a mensagem e falam, poxa, o Marcos aqui está falando uma coisa, mas aqui na empresa ele acha totalmente diferente. O Marcos aqui está falando de um Cristo, mas aqui as atitudes dele não tem nada a ver com o Cristo que ele está pregando. Então quando a gente menos imagina, tem pessoas te observando. Quando você menos imagina, tem pessoas te olhando. Por isso todos os dias a gente tem que levar Cristo, demonstrar Cristo para as pessoas. Tempo atrás eu fui na panificadora, já há algum tempo atrás, e eu estava lá, fui na fila, daí o rapaz que atendia falou, uma vez eu fui na igreja ali do Robson, eu nem conhecia ele, quando era ali no Sobradinho, e eu vi que você estava pregando lá, tal, você trouxe uma mensagem. Falei, cara, eu não lembro de você. Não, eu estava lá, eu estava sentado, você trouxe uma mensagem e tal. Oh, glória a Deus, aquela mensagem falou comigo. Isso eu estou dando mau testemunho, esse cara me viu. Então assim, nós somos observados todos os dias. Então se eu quero influenciar uma geração, eu tenho que demonstrar Cristo para as pessoas todos os dias. Se você quer influenciar uma geração, talvez na tua atitude. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre aquela frase, né? Qual que é o nome do rapaz lá que você me ajudou? São Francisco de Assis. Eu sei a frase, mas não sei o autor. Que é, prega o evangelho, se necessário você use palavras. Prega o evangelho com as suas atitudes, com o seu testemunho. Se necessário, você use palavras. Eu sempre uso essa frase quando eu escutei, eu carrego comigo e é verdade. Vale mais as suas atitudes do que muitos falar. Porque muitas vezes você fala, as pessoas não querem ficar mais ouvindo. As pessoas não querem mais ouvir, as pessoas querem olhar para você e falar, cara, como é bom conversar com você. Cara, como é bom estar do teu lado. Como é bom escutar os teus conselhos. Como é bom que você pare só para ouvir. Às vezes você não fala nada, só está ali, a pessoa fala, é verdade e tal. Uhum. Aí que a pessoa vai embora e depois fala, cara, ontem, nossa, valeu a pena eu ter tirado aquele tempo com você, você parou para me ouvir. Nossa, quanta diferença fez. Eu falei, mas eu não falei nada. Mas é porque o Cristo que está em você, o Espírito Santo que está em você, é que vai ministrar a vida das pessoas. Não é você, não sou eu, mas é o Cristo que está em nós. Amém? Gostaria que você curvasse a tua cabeça. Foi rápido.
Não sei como que você chegou aqui nessa noite. Não sei como tem sido os seus dias.